palavra agora de imediato ao doutor Paulo, por favor. É, boa noite já. Vocês me ouvem? Só porque eu tô com... ótimo. Porque eu tô com algumas dúvidas aqui em operar esse programa, que eu não sou muito familiarizado. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Para mim é uma alegria enorme estar mais uma vez aqui no CNJ, para tratar de um tema que eu não só tenho o maior interesse acadêmico nos meus estudos, mas que talvez, professor Alexandre, eu seja um dos atores mais frequentes no tribunal, né, nesse ambiente virtual, porque eu sou advogado de um grande litigante, né, da PGFN, grande litigante porque demandam muito a gente, diga-se de passagem. Então, nessa fase do plenário virtual, nós tivemos um aumento significativo de julgamentos no direito tributário, portanto, eu acabei vivendo muito esse momento, né, de virada do Supremo Tribunal Federal, e tudo isso é para dizer que, para mim, é um privilégio, né, estar aqui. Eu queria cumprimentar o CNJ, que eu sou cada vez mais um admirador do trabalho que o CNJ vem fazendo, na justiça brasileira, né, na organização judiciária brasileira, e nesse particular, me parece que o CNJ é fundamental, porque o modelo de plenário virtual que vem sendo adotado pelo Supremo é um modelo muito virtuoso, ao meu ver, que está cada vez mais se aprimorando e, portanto, deve servir de norte para muitos julgamentos virtuais ao longo do país, porque hoje a gente tem um problema muito sério, né? Vários tribunais se virtualizaram, mas cada um ao seu modo. E isso gera muita dificuldade para os jurisdicionados. E como eu sou um entusiasta do sistema que vem sendo adotado pelo Supremo Tribunal Federal, me parece que é papel do CNJ, né, organizar esse grande aparato da nossa justiça brasileira. Quero cumprimentar muitíssimo a Secretaria de Altos Estudos, na pessoa do professor Alexandre, da professora Lívia, que eu já venho acompanhando os dois há algum tempo, já ouvi manifestações, né, sobre o plenário virtual, tive a oportunidade de já ver até apresentações do professor Alexandre, ter a possibilidade de dialogar, então esse trabalho que vocês estão fazendo é fenomenal e vai ficar para a história. E é interessante que a professora Suzana estava comentando, né, que essa pesquisa qualitativa nos faz tirar várias conclusões quantitativas, nos faz tirar várias conclusões qualitativas, né? E a gente tenta, a partir desses dados, né, aferir o que isso significa. E muitas vezes, a partir do mesmo dado, a gente pode chegar a conclusões diversas, e o que nos faz buscar mais elementos para confirmar ou refutar as nossas hipóteses, né? E o que eu acho fundamental desse modelo que nós estamos estudando aqui de julgamento é que, em larga medida, a gente acaba afastando do Supremo Tribunal Federal uma pecha que ele trouxe com ele durante muito tempo, que era um tribunal que muita gente dizia que não julga, né? Um tribunal muito demandado, mas que não tinha condições de dar a responsividade que a sociedade espera do Supremo Tribunal Federal. E parece que o plenário virtual acaba possibilitando isso. E o direito tributário é paradigmático no particular, porque se nós olharmos pré-2020, nós tínhamos mais de 120 temas em repercussão geral, pendentes de julgamento. E a gente reduziu isso significativamente. Talvez a gente tenha perto de 30 temas hoje de repercussão geral. E percebam, numa perspectiva de segurança jurídica, unidade do direito, né, a necessidade de nós podermos confiar na última palavra que é dada pelo Supremo Tribunal Federal, na minha avaliação, é um avanço significativo para o direito brasileiro. Feita essa breve introdução, eu queria focar em 3 pontos, inicialmente, da pesquisa, que sempre me chamaram a atenção, de quando foi divulgada. Eu quero também trazer algumas perguntas, como a professora Suzana fez, e, eventualmente, para novas pesquisas, e fazer algumas sugestões que me parecem interessantes para a gente aprimorar o plenário virtual. E, no particular, eu quero fazer um registro.
O Supremo Tribunal Federal sempre esteve muito aberto ao diálogo com os operadores do direito. Muitas das alterações que vieram no plenário virtual foram em decorrência desse diálogo, e que é um registro digno de nota, porque a gente vê que nossa Suprema Corte está realmente preocupado com os jurisdicionados, né, e está querendo, se esforçando para dar respostas que atendam ao seu público, né. Vamos lá, os dados da pesquisa. Primeiro ponto que me chamou muita atenção, também vou ser breve aqui, quero ser bem pontual, a professora Suzana já tinha comentado. Nós temos um Supremo Tribunal Federal hoje que decide muito mais de forma colegiada. E de forma colegiada pelo seu plenário, o que tem um significado muito importante do ponto de vista de nós sabermos qual é a palavra da nossa Suprema Corte para que a sociedade possa se comportar de acordo com isso. Eu posso dar um relato para os senhores de alguém que está dentro da administração federal e que, a partir do momento que eu tenho essa palavra do plenário do Supremo Tribunal Federal, imediatamente eu informo a Receita Federal. E eu digo para a Receita, olha, o Supremo declarou a inconstitucionalidade desse tributo. E a partir de então, ninguém mais é cobrado no Brasil desse tributo. Veja a importância social que isso tem, né? Sem falar da importância para o direito. Então, nós temos um tribunal hoje que decide de forma colegiada, afastando aquela ideia também que se criticava muito o Supremo, que era um tribunal que eram 11 tribunais, né, que eram 11 Supremos Tribunais Federais. Cada vez mais o plenário virtual possibilitou que o Supremo Tribunal Federal tivesse uma única palavra sobre as questões constitucionais a ele submetidas. O gráfico 7, na página 35, por exemplo, nos demonstra que mais de 30% dos julgamentos colegiados são do plenário. Esse é um número recorde, se a gente olhar em todo o histórico que foi pesquisado. E é um número realmente muito interessante e que nos traz também várias hipóteses qualitativas, e eu vejo isso com muito bons olhos. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é o ponto que a pesquisa demonstrou que, apesar de nós termos modificado a maneira como o plenário virtual operava, funcionava antes da pandemia, já havia uma virtualização muito grande no Supremo Tribunal Federal. Né? Nós não estamos com as mudanças pós-pandemia diante de algo absolutamente disruptivo. O que nós vemos, e o histórico feito pelo professor Alexandre foi muito feliz no particular, em um crescente de virtualização e que fez com que os operadores do direito também fossem se habituando com esse modelo. Em 2019, isso é muito impactante, e aqui eu estou na tabela 2 da página 31, nós já tínhamos 80% de julgamentos virtuais no Supremo Tribunal Federal. 80%. E aí, com as mudanças da pós-pandemia, nós fomos para 98,4%, que faz com que nós tenhamos hoje uma corte predominantemente virtualizada, né? E que, ao meu ver, traz muito mais benefícios para a sociedade do que problemas que a gente poderia eventualmente apontar. Basta ver a possibilidade de qualquer advogado, né, do Brasil inteiro poder sustentar, levar, né, as suas razões orais para o Supremo Tribunal Federal. Isso representa uma democratização do exercício da jurisdição que é muito evidente e significativa, né? E tem uma questão interessante no particular, é que esse aumento da virtualização fez com que os advogados pudessem trabalhar de maneira muito mais efetiva ao longo do julgamento. E minha equipe da PGFN acabou se tornando especialista em julgamento virtual, né, diante de todas as atividades que nós desempenhamos nos últimos anos. Porque o que a gente tinha antes? Julgamentos em lista, nas turmas,
né, que era algo que nós tínhamos uma dificuldade muito grande de participação no julgamento, ou mesmo o julgamento presencial ocorrendo com todos os votos sendo proferidos imediatamente. O julgamento virtual, quando ele protrai o julgamento em 6 dias úteis, ele possibilita que a gente tenha conhecimento de um voto e a gente continue trabalhando para tentar convencer os ministros do nosso entendimento. E acho que isso se reflete em outro dado que eu vou tratar um pouquinho mais à frente. E eu vivo isso constantemente. Não são raras as vezes que vem um voto contrário à Fazenda Nacional e nós começamos os trabalhos para tentar convencer os demais ministros, conseguimos uma divergência e conseguimos a virada de entendimento, que na minha perspectiva, e aqui, claro, é uma perspectiva particular de quem atua, né, está no dia a dia no Supremo Tribunal Federal, parece-me que aqui eu me sinto com muito mais possibilidades de convencer os demais ministros, né? Uma opinião minha sobre essa diferença entre os julgamentos que pode ser confirmada por meio de outras pesquisas, né, de outros dados. E aí, um último ponto que eu queria chamar a atenção, isso aqui, para mim, foi o que mais me impactou. Quando a gente vê ali no gráfico 12, página 45, que a quantidade de julgamentos unânimes reduziu significativamente com o plenário virtual. E por que isso é absolutamente contraintuitivo? Porque nós ouvíamos muito que o plenário virtual não ia proporcionar debate entre os ministros não iam dialogar entre si, que os advogados iriam poder influenciar muito pouco o tribunal no seu julgamento. Mas como é que você explica, diante dessas hipóteses, a circunstância de que nós tivemos um aumento significativo de votos por maioria? Ou seja, de ministros que divergiram do relator. E não foi um aumento pequeno, aumentou 7 vezes. 7 vezes o número de julgamentos que nós tínhamos por maioria, acompanhando o relator, aumentou 7 vezes. E quando a gente vai para os julgamentos de maioria com o relator, quase triplicou. Então, percebam que aquilo que eventualmente se imaginava, que não haveria diálogo, que seria tudo unânime, a pesquisa quantitativa acabou nos levando para um caminho completamente diverso. E aí a gente começa com várias hipóteses, né? O que isso significa? A minha percepção, né, de um operador do direito perante o tribunal é que isso decorre do fato, também são vários fatores, mas também da circunstância de nós podermos debater mais o tema ao longo desses 6 dias úteis. E, eventualmente, diante de um pedido de vista, de um pedido de destaque. Essa é a minha percepção e a minha hipótese diante desses números que vocês apresentaram. Esses dados foram muito impactantes. A gente já conversou sobre isso, né, Alexandre, em uma outra oportunidade, e eu acho que a gente pode tirar muita coisa a partir desses dados especificamente. Eu também queria trazer alguns questionamentos. Não sei se eventualmente você já tem esses dados também, ou se não, eu acho que seriam pesquisas interessantes, porque eu acho que o grande ponto que a gente tem que se preocupar no plenário virtual, e não só no plenário virtual, no, no, na performance de julgamento do Supremo Tribunal Federal, é com a qualidade deliberativa. Né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. E se preocupar com a qualidade deliberativa não só no plenário virtual, mas também no plenário presencial. Porque é muito interessante como as pessoas às vezes criticam o plenário virtual, quando a deliberação do plenário presencial não tem as características que se busca no plenário virtual. Eu vou dar um exemplo. Muitos criticam o plenário virtual dizendo que
no plenário presencial, haveria a mais possibilidade de os ministros mudarem o voto já proferido no plenário presencial do que no plenário virtual. Eu, particularmente, vejo o contrário. Eu tenho raras lembranças de um ministro que já proferiu o voto no plenário presencial mudar o seu posicionamento ao longo do julgamento. Já no plenário virtual, eu trago vários exemplos. Eu já me deparei com inúmeros julgamentos em que um ministro que estava lá na coluna da esquerda migrou para a coluna da direita. Ou seja, e não é mudando detalhes, ajustando o voto, como a gente vê no plenário presencial. É modificando seu entendimento diante do convencimento em razão de um voto de outro ministro posteriormente. E veja que isso também é contraintuitivo, né? Porque as pessoas inicialmente tinham a impressão de que isso não ocorreria no plenário virtual e, na minha percepção, e aqui eu trago esse questionamento para eventualmente a gente fazer pesquisas para confirmar ou refutar essa hipótese, se realmente no plenário presencial há mais mudanças de entendimento que no plenário presencial, que eu particularmente não acredito. A gente estudar alguns comportamentos dos ministros no plenário virtual. Por exemplo, qual foi o momento que eles apresentaram a divergência? E isso como um dado interessante para a gente ver qual foi a influência que essa divergência apresentada, seja no início, seja no final, ela repercutiu no julgamento final. Para eventualmente nós pensarmos, vejam que interessante, nós pensarmos no momento que nós tivermos uma divergência, em eventualmente a suspensão desse julgamento e a abertura de uma nova rodada deliberativa. E aqui eu não posso deixar de fazer menção aos belíssimos estudos da professora Paula Pessoa. A professora Paula Pessoa é uma estudiosa profunda do assunto, eu converso muito com ela e aprendo muito com a professora Paula sobre essas preocupações, né, a respeito da qualidade deliberativa do tribunal. E essa ideia é uma ideia dela, né, de nós abrirmos uma outra rodada deliberativa a partir da apresentação de uma divergência, a partir diante de uma pesquisa da eficácia da divergência a depender do momento que ela é apresentada. Só um parênteses, eu atuei em um caso, por exemplo, que, claro, é uma percepção pessoal. Eu tenho uma convicção de que se a divergência sobre a modulação de efeitos que a gente estava pedindo tivesse entrado mais cedo, ela seria vitoriosa. Mas ela acabou não sendo vitoriosa porque acabou entrando muito tarde. Então, vejam, nós podemos mudar questões relacionadas ao modelo do plenário virtual a partir dessa percepção da pesquisa. Da mesma forma, trabalhar destaque e vista, né? Quando se pede destaque, quando se pede vista, para a gente tentar ver como os ministros estão se comportando com esses dois instrumentos, né? Que têm consequências bastante diversas na prática. Então, essas são questões que eu trago para os senhores que podem, eventualmente, dar ensejo a novas pesquisas, né? Se vocês já não têm esses dados, e se tiverem, seria muito interessante, né? Trazer esses dados para a gente até trabalhar academicamente esses dados e chegar a hipóteses e seguir nas nossas pesquisas também. E se eu pudesse, de maneira muito rápida agora, para finalizar, trazer algumas sugestões de aprimoramento. Em primeiro lugar, algo muito virtuoso do plenário presencial poderia ser trazido para o plenário virtual, que é o quê? Definição de pautas com maior antecedência, para que os operadores do direito pudessem se preparar melhor para o julgamento virtual. Porque no sistema que nós temos hoje, né, é pautado na quinta e começa na sexta da outra semana. Isso acaba pegando a gente de surpresa, e eu acho que a gente pode melhorar a qualidade dos julgamentos virtuais
se a gente tiver um conhecimento com maior anterioridade, né, maior antecipação dos julgamentos. Segunda sugestão. Sempre que tiver um voto relacionado à modulação de efeitos no plenário virtual, é importantíssimo que seja aberto um novo plenário virtual para tratar desse assunto. Porque muitas vezes o voto da modulação de efeitos se perde no plenário virtual. E aí a gente tem um problema depois para resolver. Então, algum ministro propôs modulação de efeito, nós abrimos um novo plenário virtual, a começar no final do plenário virtual do mérito. Porque as discussões são completamente distintas, os argumentos são completamente distintos e nós precisamos de uma atenção específica para a deliberação sobre a modulação de efeitos. A questão da suspensão do julgamento do voto divergente eu já disse. E uma última palavra. Meus caros, eu sei que a pesquisa foi direcionada ao plenário virtual de julgamento de mérito, né, e não o plenário virtual da repercussão geral, mas eu não tenho a mínima dúvida que uma das decisões mais importantes do Supremo Tribunal Federal é a decisão de negativa de repercussão geral. Decisão relevantíssima, porque o Supremo está informando aos jurisdicionados que não é ele que vai dar a última palavra. E geralmente ele diz que é o Superior Tribunal de Justiça, porque ele reconhece a natureza infraconstitucional da controvérsia. Então, qual é a mensagem que eu queria trazer para os senhores? Nós precisamos trazer algumas virtudes que os senhores já conferiram ao plenário virtual de deliberação do mérito para o plenário virtual de análise de repercussão geral, diante da relevância desse julgamento, ampliando a participação, eventualmente oportunizando sustentação oral e tudo mais, né? Eventualmente, trabalhando com destaque, pedido de vista, porque nós precisamos ver essa decisão como uma tese importantíssima que é afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que, na minha avaliação, tem muitas consequências no Poder Judiciário como um todo, na sociedade. Meus amigos, essas eram as minhas considerações. Eu peço desculpa se eu me estendi um pouco. Eu realmente estava muito empolgado e entusiasmado com a oportunidade e eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com os senhores. Doutor Paulo, muito obrigada. Muito interessantes os comentários, como é interessante como as pesquisas, a pesquisa